Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira e nós estamos ao vivo aqui pela Rede TVM, canal 14, na cidade de Ponta Grossa. Muitos estão nos assistindo através do nosso site, o www.redetvm.com.br/ao vivo de vários lugares do Brasil. Mas a maioria está assistindo através da TV a cabo, aqui em Ponta Grossa mesmo, o programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 22 horas, e que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Sempre trazemos temas interessantes para a nossa reflexão. O Espiritismo nos abre um leque de temas, porque as dúvidas são muito grandes a respeito da vida na Terra e da vida após a vida na Terra. Quem de nós não tem a curiosidade, o interesse ou até a preocupação de saber qual o nosso destino após a morte do corpo físico? Como que é a vida no mundo espiritual? É a mesma daqui? Nós reencontramos com os nossos entes queridos? Nós estamos no mundo dos espíritos muitas vezes perdidos ou estamos assessorados pelo nosso anjo da guarda? São muitas as perguntas, né, Patrícia? Aqueles 5 livros de Kardec é um mundo a ser desbravado, não é? São as questões existenciais que a gente chega um momento da vida que nós sempre estamos nos perguntando. A reflexão faz isso e hoje mais do que nunca, com tanto acesso à informação, nós temos mais e mais esse tipo de curiosidade. Mas no mundo também, onde o emocional, né, Silvia, tem tido um grande valor, um grande destaque, e muitas vezes nos perguntamos por que sofremos, por que temos que passar determinadas situações, e eu não conheço nada mais contundente do que a doutrina espírita para nos dar essas respostas. E o mundo ele anda triste, as pessoas andam muito tristes, desalentadas, porque quando nós encarnamos na Terra, nós trazemos objetivos para serem cumpridos. E muitas vezes passamos pela existência, gozando das coisas materiais, nos esquecemos que somos espíritos eternos e as nossas obrigações e os nossos deveres são muito grandes e bate lá na inconsciência aquele remorso. Estamos fazendo o melhor de nós, afinal, damos muito mais, recebemos muito mais de Deus do que damos e fica então essa dor interna de não estarmos fazendo o melhor. E de outra feita também queremos as respostas imediatamente, queremos as soluções muito rápidas, porque também vivemos esse mundo onde tudo é muito fluente, onde tudo vai muito rápido e a gente quer que as respostas venham imediatamente. E nós entendemos que tudo tem seu tempo. É um processo. Que é um processo, tudo acontece na hora certa. Essa semana ainda eu comentava com uma amiga, né, que estava em muito sofrimento e eu falava, e ela me contando, mas por que eu tenho sofrido tanto, costumo ser tão boa, não me lembro de nada que eu tenha feito errado para sofrer tanto assim, né? E nós sempre nos lembrando das lições da doutrina espírita. Se não temos a resposta nessa vida, só pode estar em outras vidas. Então são ensinamentos inestimáveis que fazem com que a gente consiga sedimentar a nossa fé. A fé raciocinada, como a doutrina espírita sempre pregou. E toda quinta-feira nós trazemos um tema para refletirmos, para respondermos a vocês através do Facebook. Lembrando que na semana passada foi exatamente um programa de perguntas e respostas, porque ficam as perguntas guardadas aqui durante o mês. E hoje nós vamos falar de um tema suave, né, Patrícia? Nós vamos falar hoje a respeito da evangelização infantil, falando de Jesus às crianças. Por que é tão importante a evangelização infantil na vida da criança pequena, da criança já que cresceu um pouquinho, no jovem que está chegando ali na adolescência? É muito importante que desde muito pequeno, dentro do lar, nós possamos falar das coisas transcendentes para o nosso filho, das coisas da alma, que nós despertemos em nossos filhos
Logo, a religiosidade, a espiritualidade. Falávamos em programas passados que vivemos tempo de cérebros hipertrofiados e de corações reduzidos, porque aposta-se muito na instrução das nossas crianças para que eles sejam excelentes profissionais, e não há nada de errado nisso, mas é que nós esquecemos o lado da espiritualidade. Nós esquecemos de dizer e de lembrar nosso filho que ele é um espírito imortal. E dentro do lar é que a criança encontra as referências. O lar é o maior centro de imantação de mentes. Então os pais conseguem, através de seus exemplos, educar a mente da criança, educar aquela alma que chegou através do processo de reencarnação. Normalmente, pais materialistas geram crianças muito ligadas às coisas materiais. Pais com a espiritualidade em alta vão criar crianças ricas em espiritualidade, que conseguem entender o mundo de uma outra maneira e que vê o mundo com os outros olhos e que se comporta até de maneira diferente já na escola e na sociedade onde vive. Então o lar vai ser o primeiro momento em que a criança vai ouvir falar de Jesus. E normalmente é dos lábios da mãe que vão sair esses ensinamentos tão importantes que, estando nós com 50, 60 anos, nós lembramos da nossa mãe nos ensinando a orar muitas vezes de mãos postas e agradecendo a Deus pela vida que temos. Não é, Patrícia? Que importante que é o lar para aquele espírito que está chegando. Ah, sim, com certeza, Silvia. O exemplo que os pais nos dão. Sempre ouvimos falar que as palavras vivificam, mas que os exemplos arrastam. E isso é a mais profunda verdade. Temos dos nossos pais as diretrizes que devemos seguir, por isso estamos o tempo todo, quando crianças, imitando os nossos pais. Muitas vezes, como adultos, nos pegamos imitando os nossos ídolos. Então, imaginemos em relação à família, em relação à criança com os seus pais. Por isso que é muito importante pensarmos sempre nas nossas palavras, porque tudo o que falamos repercute de uma forma muito grande, de forma poderosa nas crianças. As palavras são muito importantes. Temos que pensar também nas nossas ações, porque as nossas ações são os nossos exemplos e é eles que vão determinar como as nossas crianças também vão proceder. E também os nossos pensamentos, tão grande a importância que os pensamentos trazem no seio de uma família, se refletindo então no futuro daquele seio familiar, daquela célula. Por isso a doutrina espírita se preocupa tanto. A Silvia comentou que seria um tema mais suave, mas de não menos importância, como todos os que temos tratado, porque falar de criança é falar da esperança. Também sabemos, né, Silvia, que Deus, muitos dizem que enquanto crianças nascerem é porque Deus quer que esse mundo continue, e isso é a mais pura verdade. Então vamos fazer com que essas crianças dignifiquem o nosso país, cresçam amando os seus pais, os seus avós, os seus amigos, respeitando as pessoas. E a gente não tem visto as coisas acontecerem desse modo, e por isso que tanta dor, tanta dificuldade tem assolado não só o nosso país, mas o mundo inteiro. Porque nós esquecemos, na verdade, de que as crianças são espíritos imortais, que chegam na nossa casa com uma história pregressa, que chega já trazendo hábitos, jeitos, preferências, histórias muitas vezes difíceis. A evangelização infantil, ela entra exatamente neste sentido, de trazer aquela alma para as realidades da vida eterna, para as realidades das coisas da alma, e educá-la para que ela passe a traçar o caminho correto, o caminho do bem. Porque às vezes ela vem de uma história muito difícil, Patrícia, e Deus coloca aquela alma naquele seio familiar, entre um núcleo familiar, para um pai, para uma mãe, para uma avó, educá-la para que ela tenha sucesso como alma imortal. Nós vamos fazer um rápido intervalo,
e já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, e retornamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Como anunciamos no Facebook, sortearemos 3 livros neste programa, todos livros infantis, que da autoria de Espíritos Diversos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, mas livros que trazem lições maravilhosas para as nossas crianças, não só para elas, como para nós também, como acontece com esse, Lições para Angelita. Este livro, ditado pelo Espírito João de Deus, reflete perguntas, na verdade, lições entre mãe e filha. Aos 20 anos, o Chico Xavier recebeu a possibilidade de nos trazer 2 personagens importantes que marcaram a sua vida, que foram a menina Angelita e sua mãe Extremosa. Então esse livro contém 20 mensagens que refletem esse diálogo entre mãe e filha, e são lições para todas as pessoas, não só para as crianças, como para os adultos também. Eu vou ler uma delas que fala sobre a consciência. É o capítulo 11. Mãezinha, o que é a consciência? E a mãezinha responde: a consciência, querida, é o juiz da nossa vida, em toda a nossa existência. Então, o Espírito continua falando que a consciência é o farol potente, o grande sol da verdade, que o Senhor todo bondade fez raiar em nossa mente. Ela é a luz portentosa que nos impele ao perfeito por este infinito eleito na imensidade radiosa. Isso acontece, porém, se procurarmos trilhar e soubermos guiar pelas estradas do bem, pois ela, em todo momento, com carinho e devoção, nos incita o coração ao nosso aperfeiçoamento, que somente se realiza ao sopro vivificante do bem, que é luz deslumbrante que a aventura concretiza. A consciência, Angelita, marca a nossa evolução em demanda à perfeição pela existência infinita. Então esta é uma das lições, dizendo o que é a consciência, e todos nós adultos refletimos acerca desses assuntos e podemos então passar para as nossas crianças. Fica então o convite para que você nos curta a nossa página no Facebook, para que concorra ao livro. Não basta apenas curtir, precisa também comentar na timeline. Vamos sortear também Natal de Sabina, um livro maravilhoso, muito emocionante, e Tintino, a história desse palhacinho, o espetáculo continua. São livros maravilhosos para quem gosta da doutrina espírita e para quem tem crianças ou ainda é uma criança, como é o nosso caso aqui. Nós vamos agora passar para a segunda parte desse bloco e proceder então à entrevista de hoje. Silvia. Nós estamos recebendo hoje, aqui estreando na verdade, no programa Presença Espírita, a Manuela Vaz Rocha. A Manuela, nas suas atividades profissionais, ela é professora e estudante de design de moda. E nas lides espíritas, a Manuela é evangelizadora infantil e da juventude há mais de 10 anos e é atualmente a diretora do Departamento de Infância e Juventude da URI, a União Regional Espírita Segunda Região, aqui da cidade de Ponta Grossa. Bem-vinda, Manu. Obrigada. Um programa em que nós escolhemos um tema, como nós dissemos no começo, suave, bom de falar, mas como reiterou a Patrícia, de não menos importante que qualquer outro tema, porque sedimentar já as bases das nossas crianças dentro do lar já é o primeiro passo, né? Seja muito bem-vinda aqui no Presença Espírita. Muito obrigada. Manu, por que nós devemos falar de Jesus, de todos os seus conceitos morais para as nossas crianças? Então, a evangelização espírita infanto-juvenil, um dos objetivos dela é proporcionar a integração do evangelizando com o próximo, consigo mesmo e com Deus. E nós entendemos que para acontecer
essa integração, ele precisa conhecer os ensinamentos de Jesus, a vivência de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele vivenciou tudo o que nós, homens de bem, precisamos fazer. Então, quando nós falamos em ensino moral cristão ou a vivência evangélica, a vivência de Jesus, nós passamos por aquela necessidade de ensinar o que Jesus vivenciou. Porque ele foi o nosso maior exemplo, ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso mestre, é o nosso irmão, ele é o nosso guia. E ninguém chegará ao Pai se não passar por ele. Então nós precisamos fazer esse ensino, esse exemplo, essa vivência das crianças, dos jovens e até mesmo da família, acerca do que foi a vivência de Jesus aqui na Terra. E às vezes as pessoas ficam em dúvida a respeito da idade, porque muitos dizem, mas meu filho é muito pequenininho, com 3 anos, com 2 anos, como que é que ele vai entender alguma coisa? Ou então, às vezes a gente fala em já criar um clima bom dentro de casa, quando tem uma grávida e o Espírito já está ali presente, a gente fala de evangelizar a barriga, e muitas pessoas, mas como a criança não vai entender, não vai ouvir? Então, acho que hoje vai ser bom para você esclarecer isso. Com que idade nós devemos iniciar a evangelização infantil? A partir do momento que tem a concepção do feto, o espírito reencarnante já está próximo à mãe, ele já está ligado a essa mãe. Então nós não temos um momento em que o espírito ele vai ser colocado próximo a essa família, ele já está ali. Então na barriga, que é como eles falam, a evangelização do útero, é porque tudo que você vai criando de psicosfera vai atingindo ali aquele espírito que já está, ele está em formação no feto, mas ele já está vivenciando com a família dele que ele vai reencarnar. Então, a partir do momento que houve a concepção, já é um processo de evangelização, porque o processo de evangelização é o processo do exemplo. E ele já vai estar ali se impregnando daquelas energias familiares. Então, no ambiente em que a criança ela não se sente desejada, o espírito vai sentir. No momento em que o espírito ele vem para o mundo, para o mundo corporal, ele já também pode ser evangelizado com palavras de afeto, com um ambiente tranquilo. Tudo isso que propicia para o espírito reencarnante uma sensação de evangelização. Lembrando que a evangelização é o exemplo. Então, sem o exemplo, não tem como essa evangelização ser por completa, não é fora da casa, inicia-se no lar. Manu, isso que você falou é tão importante que André Luiz, o Espírito, nos relata casos de almas encarnadas ainda em estágio encarnada no feto, ainda em estágio, no processo de reencarnação, que recuam, provocam um aborto espontâneo devido a um clima tão pesado no lar de desamor, de desafeto, de falta de religiosidade. Quando nós falamos muito sobre isso, eu vou falhar no livro, mas ele fala sobre o processo reencarnatório de Segismundo. Que é o Missionários da Luz. Missionários da Luz. E ele exemplifica muito como é esse processo reencarnatório, quando vai ter essas provas, quando nós vamos acertar as nossas dívidas. E ali você já vê que a evangelização, o cuidado, a aproximação, ela já está sendo feita. Então, no momento da concepção, já está sendo feita a evangelização. Fora, na casa espírita, preconiza a Federação Espírita Brasileira a partir dos 3 anos de idade. Uma pergunta também aqui que eu vou deixar para o segundo bloco, para o terceiro bloco, é se nós podemos fazer a evangelização no próprio lar. Que método nós utilizaríamos, se isso funciona, qual é o papel dos pais nesse processo? Os pais, eles têm a capacidade, eles estão prontos para evangelizar os seus próprios filhos dentro do lar? E a Manu vai responder para a gente no próximo bloco. Vocês podem mandar perguntas para a Patrícia, ela já está online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. E essas perguntas também serão respondidas hoje, tanto por mim, pela Paty, quanto pela Manu, porque é um tema que muito esclarecedor e a gente já sai daqui com as dúvidas sanadas, prontos para auxiliar os nossos filhos nesse projeto maravilhoso que é conhecer os ensinamentos de Jesus e pô-los em prática. Agora um rápido intervalo e já voltamos.
Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Hoje nós estamos falando sobre evangelização infantil, falando de Jesus às nossas crianças. Eu deixei em aberto uma questão, se nós podemos fazer a evangelização no lar, porque como nós estamos falando em evangelização infantil, nós estamos imaginando que essa evangelização está sendo feita no templo religioso. Então, aqui, essa pergunta é para saber se nós podemos fazer essa evangelização no nosso próprio lar. E qual é o papel dos pais? Eles têm a capacidade de assumir essa tarefa? Eles são competentes para isso? Eles dariam conta? Como que é, Manu? Podemos fazer no lar a evangelização? Então, a evangelização, ela é o evangelho em prática. Então, nós podemos e nós devemos fazer a evangelização no lar. Por quê? Porque a partir do evangelho no lar, que é uma das terapêuticas espíritas, nós estamos evangelizando. E o exemplo, ele vivifica. Ele é a evangelização em si. Então, nós podemos e não só podemos, como nós devemos fazer a evangelização dentro do lar. Mas isso não tira a importância e a necessidade do comparecimento na casa espírita, instituição espírita, ou mesmo quando não é evangelização propriamente espírita, pode ser um ensinamento moral na instituição em que está sendo aplicado. Mas a evangelização, ela pode e deve ser feita no lar, pelo exemplo, pelo evangelho no lar, pelas conversas. Muitos filhos, a gente tem muitos relatos de espíritos espíritas que falam que não gostavam da evangelização, que iam arrastados, que os pais que arrastavam até a evangelização, e hoje são grandes oradores, grandes expoentes da doutrina espírita e do movimento espírita. Porque quando a criança ela encontra essa criança, ela não tem como decidir, ela não consegue discernir o que ela vai fazer, e é o pai que vai motivar. Um filho desmotivado é porque com certeza o pai não está motivando da maneira correta em casa. Ele só tem aquela obrigação. Agora a gente vai para a evangelização. Não cria aquela amorosidade pela casa espírita, pela referência do que vai ser feito lá. Então, a evangelização no lar, ela deve ser feita pelo evangelho no lar, por conversas, pelas ações dos pais, que vão exemplificar para ele tudo que ele aprendeu ao longo da semana. Tudo que foi falado na evangelização é o momento em que a criança vai ver em prática pelos pais. Tem uma pergunta interessante de uma telespectadora que não foi nesse programa, mas chegou aqui para nós uma vez. Ela contava que durante o evangelho no lar, feito uma vez por semana na casa dela, o filho de 8 anos dormia. Ele aproveita dormindo aquilo que é falado no evangelho no lar? Aproveita. Mas nós entendemos que tem como ser feito um evangelho no lar que fique gostoso e prazeroso para aquela criança. Fique dinâmico, lúdico. Sim, porque às vezes você faz o evangelho com o evangelho propriamente dito, né? O evangelho segundo o Espiritismo, Pão Nosso, os livros mais pesados, e você não direciona para aquela criança. Então ela ali é natural que ela durma. É natural que torne-se enfadonho para ela. A partir do momento que você traz um livro, como esse Lições para Angelita, o Meu Pequeno Evangelho, agora que a Boa Nova lançou, que tem os personagens, o Peixinho Azul, todos esses livros novos que vêm com ensinamentos, que não é por ser um livro novo, que ele não vai trazer ensinamento moral, ele não vai trazer a doutrina espírita, ele elucida para a criança. Os livros são dinâmicos, os livros são extremamente didáticos, eles são muito coloridos, e isso que faz com que a criança se interesse. Claro que ele vai estar dormindo, o espírito está ali, isso não há dúvida. Mas a questão da participação dele é como você vai fazer esse convite. Eu vou fazer um convite para você, venha para o nosso evangelho, porque eu vou ler, ou venha para o nosso evangelho porque a gente vai conversar, você vai entender. E Jesus, na tua idade, você tem 8 anos, vamos procurar o que Jesus fazia com 8 anos? Tem um livro muito legal, que ele traz as etapas de Jesus e a vida de 5 anos. O que Jesus tinha com 5 anos, qual era o comportamento, quais eram as ações dele. E isso, exemplificado para a criança, torna-se muito mais prazeroso do que só uma leitura que ele não vai compreender. Eu acho importante falar também que a palavra evangelho quer dizer boa nova. Então, quando nós
temos a oportunidade, não só como evangelizadores, mas também dentro da nossa casa, de contar boas novas, contar boas notícias para os nossos filhos, isso sempre é bom. E é bom que esse filho esteja acordado. É a mesma coisa que acontece na evangelização. Vamos fazer então a evangelização em casa. Mas e a convivência? Né? A convivência com os amigos, o repartir. Lógico que ele tem isso na escola, mas dentro da casa espírita também é muito importante, faz parte das lições que nós temos ali dentro da evangelização espírita para aprender, né, Manu? O que nós vemos com relação à convivência na sala da evangelização, nós evangelizamos numa casa que é a Cefam, ali na Santos Dumont, e eu tinha 2 evangelizandos que estudavam na mesma sala, na idade de 7, 8 anos, eles estudavam na mesma sala, no colégio deles, mas eles não sabiam que um era espírita e o outro também. Então foi um dia que a menina chegou para a sala e ele falou: eu não sabia que você era espírita, que legal. E eles foram trocando, e dali, ele que tinha uma dificuldade de convivência, na escola passou-se a ser amigo dela, a mãe agradeceu, a mãe da menina agradeceu, e eles se encontraram na sala de evangelização, primeiro ciclo com 7, 8 anos. São esses laços que ficam. A evangelização espírita infanto-juvenil, ela vem para trazer laços. É importante que a criança, ele reconheça-se como um espírito imortal, herdeiro de si mesmo, mas acima de tudo, dentro da casa espírita, que ele tenha convivência com os pares, com os espíritas. E isso é muito importante. É muito lindo ver as crianças muito pequenininhas, com 3 anos, já aprendendo a tomar passe, que elas têm que sentar, que é um momento importante, que elas vão receber fluidos. É muito lindo. Viajando pela União Regional Espírita, a gente vê as casas, o trabalho que eles fazem em ensinar o que é o fluido, como que eles vão receber esse fluido, o que é a água, precisa da água, não precisa, e se não tiver essa água. E isso é muito interessante, porque mostra para nós o nosso trabalho, que não é a nossa colheita, ela é para Jesus, mas isso, a vivência, a necessidade da vivência na casa espírita é muito importante. Bom, nós temos muitas vezes como referência de evangelização infantil a catequese católica, né? Porque muitos de nós somos gratos à nossa igreja irmã, templo irmão, que é o catolicismo. Muitos viemos de lá e aprendemos sobre Jesus dentro da igreja católica, então nós temos muito referência de evangelização à catequese. Eu queria que a Manu explicasse como é que se desenvolve a evangelização infantil na casa espírita, se ela é parecido com se nós temos dá para comparar uma coisa com a outra. Com relação ao que você falou da nossa irmã doutrina, né, a religião católica, é muito interessante, porque assim, no começo, a evangelização espírita infanto-juvenil, ela não começou com esse nome, como evangelização. Ela começou como catequese espírita. Porque para significados novos, palavras novas, já dizia Allan Kardec. Mas no momento, apropriou-se da palavra catequese, porque nós não tínhamos esse conhecimento de outra palavra. Então existem livros da Federação Espírita Brasileira ainda com o nome Catequese Espírita, porque o objetivo do catequizar é o objetivo do evangelizar almas, espíritos e proporcionar tudo o que é necessário. Com relação ao que é a evangelização dentro da casa espírita e como ela é feita da seguinte maneira. Em algumas casas, não todas, elas são divididas por ciclos. É visto qual é a necessidade de cada criança. A Federação Espírita Brasileira preconiza que nós tenhamos 6 ciclos de infância, divididos em 3 e 4 anos, 5 e 6 anos, 7 e 8 anos, 9 e 10, 11 e 12. E a partir dos 13 até os 21, eles tornam-se jovens. Aí tem 3 ciclos de juventude, que é a juventude espírita, até os 21 anos. E o que acontece é que os evangelizadores, eles são divididos, e os evangelizandos também, nesses ciclos, e ali é feito o preparo de todo o conteúdo para aquela faixa etária. Porque a evangelização, ela nada mais é do que um grupo de estudos. Então, esse estudo que é feito do ESD, por exemplo, pluralidade dos mundos habitados, com 3 anos ele não vê. Mas a partir dos 6, 7 anos, ele começa a ver pluralidade dos mundos habitados, mas traduzido para a língua dele. O que ele consegue entender por pluralidade dos mundos habitados?
Quando nós falamos em relações familiares, é muito enriquecedor, porque para eles é traduzido. Então a gente pega, quem são nossos pais, quem são nossos irmãos? Quem é? E traduz para eles, é muito lindo e enriquecedor, mas você vai a cada ciclo aumentando, é uma escadinha. Eles começam entendendo o que é o corpo, o porquê do corpo, qual é o espaço, quem é Deus, o que é Deus, quem foi Jesus. E eles vão crescendo, até chegar dos 3 aos 21, fazem a juventude, e o ideal seria que eles seguissem para os grupos de estudo e para as tarefas que a Casa Espírita proporciona. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, que é muito interessante, as pessoas não têm muita noção que tem um fundamento a evangelização infantil e que tem uma sustentação por trás para que as coisas tenham ordem. Então você pode falar com a Patrícia ali, faça suas perguntas, nós vamos fazer o último intervalo do programa já e já voltamos. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Eu já vou lançar uma pergunta aqui para a Manu. Se na evangelização na Casa Espírita existem equipes treinadas, eles se prepararam para isso? Qual é a sua capacitação? Eles têm que saber tudo do Evangelho? Então, não tudo do Evangelho, mas ser evangelizador é você estar preparado, sabendo que a aula pode ser sobre amor ao próximo, mas a pergunta pode ser: como foi feita a formação dos mundos? Porque elas são crianças, e mesmo os jovens, eles estão interessados nos assuntos e eles querem saber. Então, nós precisamos ter um preparo. Inicialmente, nós fazemos um trabalho de formação de evangelizadores, que é explicar o que é evangelização, como que ela se iniciou originalmente, quem são os nossos precursores da tarefa na Federação Espírita Brasileira, na Paranaense, na nossa União Regional Espírita. Entender um pouco da dinâmica da casa que nós precisamos. Quando nós começamos a trabalhar numa casa espírita, a gente precisa entender qual é o estatuto dessa casa, o que essa casa me permite, o que essa casa não me permite, e o que é a evangelização propriamente dita. Dito isso, da formação, a União Regional Espírita e as duas federativas, tanto a estadual como a nacional, ela oferece muito curso de qualificação, capacitação, encontros anuais, o que nos propicia mais conhecimento, trocas de ideias, porque evangelizador é um bicho muito curioso, porque a gente precisa estar muito junto, a gente precisa trocar ideias, o que pode dar certo lá no Cisco, pode ser que não dê certo na nossa casa. Mas trocando a ideia, adaptando, isso é o legal. Então, nós sempre estamos em formações constantes. O que a gente fala muito, e eu falo muito em formações, é que para dar uma aula de biologia, você espera que a pessoa seja formada em biologia. Porque o público vai começar a enrolar. Se você começar a falar uma coisa muito... Se você não tiver domínio do que você está falando aqui no programa, as pessoas percebem que você transparece que você não tem domínio daquilo e você perde facilmente o teu público. Na evangelização não é diferente. Nós não precisamos saber tudo do que está escrito no Evangelho, praticar tudo que está no Evangelho. Deseja-se que nós tenhamos a nossa reforma íntima, nós saibamos o que nós estamos falando. Mas é necessário que sobre aquele assunto, daquele dia, nós tenhamos pelo menos um pouco de domínio. E tenha preparado. Preparado, por quê? Porque as nossas crianças, hoje, nós estamos com uma geração muito avançada. A evangelização que era minha... Nós tínhamos alguns recursos, era 20 anos atrás, eram alguns recursos. Para nós era muito interessante a massinha feita em casa, era legal fazer maquete em pratinhos de isopor. Tinha mimeógrafo. Tinha mimeógrafo com aquele cheiro de álcool na sala, que faziam na hora, correndo, a gente fazia com lã. Retroprojetor. Hoje em dia, como diz a parte aqui, o retroprojetor, hoje em dia se a gente leva um retroprojetor, eles já ficam, o que é isso? Não tem multimídia? Ah, mas o que é? É legal para você fazer uma aula de resgate. Mas você ficar preso às tecnologias antigas e às práticas que nós usávamos há um tempo atrás, hoje, não prende mais a nossa criança. Por quê? Nas aulas elas estão tendo mecânica, mecatrônica, elas estão com um aprofundamento muito maior na escola regular. E elas chegam na evangelização espírita e nós oferecemos um serviço pobre, um serviço pequeno, elas não ficam. Elas pedem para os pais: eu não quero voltar. Eu não gosto, porque elas sentem que a gente não tem um preparo, não tem domínio de turma.
E é muito importante a gente ter esse domínio, saber do que está sendo falado, praticar aquilo. Isso é muito importante. Manu, sem esquecer do amor que o evangelizador tem que ter com a criança, né? É preciso gostar de criança para abraçar essa tarefa. Nós fomos no encontro agora, feito pela Sandra Borba, e na Federação Espírita Paranaense, que ela falava de cabeça, coração e mãos. A gente precisa ter a cabeça, que é o estudo, que é o conhecimento doutrinário, saber o que nós estamos fazendo. O coração, que se você não amar aquela tarefa, você não vai para frente. Se você não amasse estar aqui, você no primeiro ano, os primeiros percalços, você para. E o evangelizador precisa amar aquilo. Ele precisa gostar daquelas crianças, gostar da atividade, gostar de preparar uma aula. E as mãos, que são o agir, que é você fazer. Então, a cabeça, o conhecimento doutrinário, o coração, que é amar a tarefa, e as mãos, que é pôr em prática, que é o trabalho. Se você não ama o que você está fazendo, a tarefa não vai para frente. Eu acho importante destacar nesse momento a preocupação que a Federação Espírita do Brasil, a brasileira e a paranaense também, tem em passar para os pais que a evangelização não é um momento para deixar os filhos ali na casa espírita para que você possa assistir uma palestra ou que você vai fazer os seus afazeres. A Manu colocou muito bem dizendo que a evangelização é o grupo de estudos, talvez o primeiro grupo de estudos. Importante também frisar que a federação, ela preza muito, lógico, por essas novas tecnologias, mas também pela simplicidade. Porque nas casas espíritas nós lidamos também com crianças que não são espíritas, né, com crianças carentes que muitas vezes não têm conhecimento, que muitas vezes seus pais frequentam outras igrejas e elas vão até as casas espíritas, às vezes até para receber um lanche. Né? Então a gente sabe que isso acontece e a federação também se preocupa com isso, né, Manu? Trazendo essa diferenciação e não impingindo àquele ser, aquele espírito, a obrigação de ter o conhecimento da doutrina espírita. É porque quando a evangelização ela é feita na casa espírita para filhos de espíritas, crianças que são criadas espíritas, da doutrina espírita, ela segue-se um currículo. Eles estudam movimento espírita, que os assistidos não precisam assistir, não precisam conhecer o que é URI, o que é FEB, o que é FEP, a estrutura organizacional da casa espírita. E eles estudam também sobre a conduta espírita. Os assistidos, que nós falamos que é o atendimento do ápice, que é o socialmente assistido, né? Que é quando eles têm a Casas das Sopas, quando são institutos que cuidam. Nós não fazemos a evangelização espírita curricular. É feito a moral cristã, que era a nossa primeira pergunta. O porquê falar de Jesus? Então, nós acreditamos que nós estamos evangelizando também. Porque a evangelização, ela é falar de Jesus. A diferença é que para as crianças espíritas, é trabalhado o movimento espírita e algumas noções dos livros, a gente aprofunda. E das crianças que não são espíritas, nós temos esse conteúdo que é diferenciado. Inclusive, inserindo as questões de cidadania também, né? Que porque, assim, forma também a educação. Por exemplo, conservação, lei de conservação, que está no Livro dos Espíritos, ela envolve... o que você conserva? O seu corpo, o meio ambiente. Então, nós trabalhamos com as crianças assistidas também lei de conservação. Nós não damos o nome, lei de conservação. Mas está falando questão daquilo. X do Livro dos Espíritos. Mas nós trabalhamos aquela questão aplicada à lei de conservação do meio ambiente. Lei de conservação do seu próprio corpo. E é bem interessante a tarefa. Bom, eu acho interessante, você comentou durante o programa que... ou foi uma de vocês duas, que seria legal que depois aquele espírita evangelizando continuasse e participasse dos grupos da casa espírita. Mas se ele não fizer isso, com certeza ele vai ter subsídios para escolher a religião que ele quer. Exatamente. Né, de uma forma segura, sem titubear. Né? Então essa também é uma das principais tarefas que a evangelização espírita tem, esclarecimento. Eu quero terminar com uma questão bem simples aqui, que a gente encontra na nossa casa espírita, a Patrícia na casa espírita dela,
a Manu na casa espírita dela, crianças que muitas vezes não querem participar de nenhum tipo de atividade. Às vezes elas vão lá, até gostam de tomar o lanchinho, mas elas não querem participar. Como é que a gente lida com isso, Manu? Então, nós temos uma história, como eu já citei, Sandra Borba, que ela é uma estudiosa e grande trabalhadora da evangelização do Brasil. E ela nos contou uma vez uma história muito legal. Ela, enquanto evangelizadora, não gostava de dar evangelização para uma determinada criança. Ela enfrentava algumas dificuldades, porque a menina ela apresentava algumas deficiências, e não era deficiência, algumas limitações. E ela gritava, ela corria, ela não tinha disciplina. E isso foi por muitos meses, aconteceu isso, e ela com aquele sentimento de essa menina não tá aprendendo nada, ela vem aqui amarrada, eu não sei pra quê, eu não sei pra quem que eu falo. E um belo dia a mãe da menina chegou e falou assim: eu sou muito grata a você, porque mesmo quando a minha filha vem amarrada, obrigada, arrastada, ela fica durante a semana muito bem. Ela não tem crise de convulsão, ela não briga, ela não chuta, ela nem xinga as pessoas. Porque ela veio na evangelização. Eu sou muito grata. E com isso ela discorreu a palestra para nós e nos fez refletir assim, de que mesmo quando a criança não quer participar da evangelização e o pai leva, ela tem esse benefício. Claro que a gente não pode arrastar, tem N situações que a gente não pode fazer com a criança. Mas é importantíssimo que o pai apresente para a criança o que para ele é de melhor. Se para ele a doutrina espírita é a revelação, é a melhor doutrina para a vida dele, o porquê ele não impõe isso e não externa para o seu filho que aquilo é o melhor caminho para ele. Então nós entendemos que a doutrina espírita na primeira infância, ela precisa ser explicada como: para mim é o melhor, eu quero para você o melhor, eu quero que você vá comigo à casa espírita, porque se para mim é o melhor, o meu filho é tudo que eu quero de melhor para ele. Eu não vou querer para mim o melhor e para o meu filho qualquer coisinha. A tarefa da evangelização ela não se compraz com imprevistos. Qualquer improvisozinho não é a evangelização. A evangelização ela precisa ser planejada, programada. A espiritualidade nos conta, nós temos vários relatos dessa situação, de que nós precisamos dessa valorização dos pais e da casa espírita para a tarefa. Bom, nós vamos agora para o sorteio dos 3 livros. Vamos pedir para Manu sortear. Pode sortear para a gente. Então, primeiro, lições para Angelita. Daí eu vou decifrar aí a minha letra. Daniel Alves. Ah, tá bom. Daniel Ricieli Alves, lições para Angelita. Mais um. Daí, Natal de Sabina. Edilurde Ansbach. Lourdes Ansbach. E Tintino vai para... Vamos mexer. Bernadette Monteiro Estocco. Então, você fala, Silvia, onde que eles podem retirar? Nós gostaríamos de agradecer a tua presença aqui, Manu, obrigada. Muito obrigada. E vocês que ganharam os livros poderão pegar amanhã à tarde na Livraria Espírita Educadora, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a Cefam, na Rua Santos Dumont. E vocês têm uma excelente leitura, não precisa ser só criança, não, porque esses livros trazem um conteúdo muito profundo. Semana que vem nós estaremos ao vivo com mais um programa Presença Espírita. Até lá. Uma ótima semana a todos e até breve. Há 42 anos, o Premium Vila Velha Hotel